Bom dia a todos vocês, amados irmãos e irmãs. Estamos dando continuidade ao nosso livro do Padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual no Dia a Dia. E hoje nós iniciamos o nosso capítulo 5 já. Passa rápido, né? O capítulo 5 que tem como tema Vencendo o Combate nas crises financeiras. Nós começamos lá no nosso primeiro capítulo, vencendo o combate no casamento. Depois nós fomos para vencendo o combate na educação dos filhos. Depois nós fomos para vencendo um combate no ambiente de trabalho. E nós encerramos ontem vencendo o combate no namoro. E hoje nós vamos falar de vencendo o combate nas crises financeiras. Muitos casais ainda se abalam. Mas se acontece isso, tá certo, nós temos que pagar contas, nós precisamos nos alimentar, muitos pagam aluguel. Mas aí é o momento do casal, do pai de família, ser mais forte, mostrar o Deus que ele serve, porque Deus não decepciona. Deus, ele é providente. A própria palavra diz que os pássaros têm com que se alimentarem, não se preocupam com o que se alimentarem, nem com o que vestirem. Quem diria nós, criaturas, imagens e semelhanças de Deus? Então, vencendo o combate nas crises financeiras. Hoje é domingo, hoje é dia 20, e eu queria dizer para você que o evangelho de hoje vem falando da tempestade. Os discípulos, eles se encontram ali na barca, estão com o próprio Jesus. E quando começa aquela ventania, as ondas se agitar, eles começam a se desesperar, achando que o barco vai virar e todos vão morrer afogados. Por que eu estou falando do evangelho de hoje? Porque tem a ver com o tema vencendo o combate nas crises financeiras. Nós caminhamos com Jesus, ou achamos, ou pensamos que caminhamos com Jesus, porque ali os discípulos estavam com Jesus dentro da barca, e aí vem as tempestades, e o barco da nossa vida começa a chacoalhar, começa a ventania, as coisas começam a sair fora do lugar, vira aquela bagunça, e nós, ao invés de clamarmos o Deus, o nome de Jesus Cristo, que pode calmar qualquer tempestade de nossas vidas, nós se desesperamos e achamos que vamos morrer. É o evangelho de hoje, domingo, Marcos 4, versículo 35 ao 41. Acompanhe lá. Pronto. Iniciamos já com o exercício. Olha como Deus é providente, né? Eu pensei agora, vem o estrago, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo pedindo para você ler Marcos 4, versículo 35 ao 41, que é o evangelho de hoje. A Igreja Católica, ela tem a sua liturgia diária. Todos os dias nós temos umas leituras do Antigo e do Novo Testamento, Salmo. Então você vai acompanhar o exercício de hoje, é você ler Marcos 4, versículo do 35 ao 41. E você vai ver que essa tempestade aí que nós ficamos pensando que vamos morrer, essa tempestade que está passando pela nossa vida, nós não precisamos ter medo, porque Deus, ele se levantou e acalmou a tempestade. Nós estamos também, como aqueles discípulos estavam com Jesus na barca, Jesus estava descansando, nós também
estamos com Jesus no nosso barco. Não há o que temer. É só clamar o santo nome de Jesus, que acalma todas as tempestades de nossas vidas. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria deixar para vocês que sempre quando eu estou falando com vocês, antes de entrar, eu tenho a minha Bíblia aqui, pastoralzinha, eu gosto muito dela. Eu dou uma folheada antes de conversar com vocês, né? Porque nós vamos conversar sobre o livro, mas Deus quer falar algo, porque nós estamos fazendo exercícios espiritual. Então não devemos esquecer da nossa palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E eu venho partilhar com vocês que eu venho passando também por grandes tribulações espirituais. Então, o mais absorvido com esse livro sou eu que passo para vocês. Eu também consigo ter forças para enfrentar essas batalhas espirituais. Porque o externo é o conhecimento que o livro nos traz. É o alimento externo. Mas o interno é os exercícios que eu vou praticar, colocar em prática os conhecimentos, eu vou fortalecer meu lado interno. Então, 5º capítulo, parte 1. Vencendo o combate nas crises financeiras. Gostaria de iniciar este capítulo com a solução pronta para o problema da crise financeira. No estralar de dedo, considerando os altos índices de desempregos e as necessidades que muitos atravessam, mas não tenho a solução. Palavras do Padre Reginaldo Manzotti. Por outro lado, tenho a convicção de que para Deus nada é impossível. Ele está sempre pronto a nos escutar e não é diferente as contingências da nossa vida, especialmente aquelas que nos impõem maior dificuldade. Também estou certo de que quando Deus permite a ocorrência de uma provação, Ele está agindo unicamente como Pai zeloso, que utiliza esses desafios para o nosso amadurecimento e para nos transmitir lições valiosas. Porque nos ama, como afirma a carta aos Hebreus. O Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. E qual é o pai que não é corrigido? Qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Pelo contrário, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Hebreus 12, versículo do 6 ao 8. O que há de diabólico ao seu revés econômico. É um outro teminha aqui já. O que há de diabólico no seu revés econômico. As Sagradas Escrituras nos ensinam que as circunstâncias adversas podem nos atingir por inúmeras vezes. E uma das recorrentes são nossas próprias escolhas equivocadas. Nesse processo, a influência do maligno merece especial atenção, porque é seu mister nos afastar de Deus. É sua experiência, é o seu prazer nos afastar de Deus. Além disso, como já ressaltei, ele também age por intermédio de outras pessoas, cujas ações prejudiciais acabam nos atingindo.
Creio que esta última razão é a que mais aflige no momento. Nosso país e o mundo também passa por um momento difícil, o qual se origina, entre outros fatores, na incompetência administrativa, no uso do dinheiro público em benefícios próprios e em uma corrupção sem precedentes. Atento a esse mal, o Papa Francisco tem pronunciado com frequência para denunciar a corrupção e suas consequências. Quando era conhecido apenas pelo seu nome de batismo, Jorge Mário Bergoglio, ele escreveu um livro intitulado Corrupção e Pecado, em cujo prólogo afirma: pecador sim, corrupto não. E ainda, o corrupto tem medo da luz porque sua alma adquiriu características de verme. Vive nas trevas e debaixo da terra. Em uma de suas homilias, já como sumo pontífice, ele disse que os corruptos são aqueles que eram pecadores como todos nós, mas eles deram um passo adiante, como se estivessem consolidados no pecado. Eles não precisam de Deus. Segundo o Papa, Judas começou como pecador avaro, e terminou na corrupção. Homilia de 3 de junho de 2013. Mais tarde, numa entrevista lançada em formato de livro após sua eleição, Francisco declarou que a corrupção é o pecado que, ao invés de ser reconhecido como tal e tornar-se-nos humildes, é elevado a sistema, tornando-se um hábito mental, a um modo de vida. E mais, o corrupto, por sua vez, é aquele que peca e não se arrepende, peca e finge ser cristão, e com sua dupla vida provoca escândalo. A descrição que o Papa faz ao comportamento do corrupto é de uma precisão incrível. Acredita não precisar mais pedir perdão. O corrupto, ele se conforma com aquele modo de vida que ele não acha que não tem mais necessidade de pedir perdão, de pedir desculpas. Virou um hábito da vida dele, é natural. Passa a vida em meio aos atalhos do oportunismo, ao preço da própria dignidade e a dos outros. Com o seu rosto de santinho, o corrupto evade os impostos, dispensa os funcionários para não assumi-los definitivamente, explora o trabalho informal e depois se vangloria de suas espertezas com os amigos, ou até mesmo vai à missa no domingo, mas depois usa o suborno no trabalho. Podemos reconhecer muitos personagens da política nacional e internacional. Nessas afirmações do Papa Francisco, não. Enquanto isso, grande parte dos cidadãos brasileiros, apesar de trabalharem, não conseguem sair do vermelho. E eu fico por aqui, o nosso 5º capítulo, parte 1. E como eu disse para vocês, o exercício que vocês vão fazer hoje, já que é o evangelho de hoje, de domingo, é o evangelho de Marcos 4, versículo do 35 ao 41, que vai falar sobre a tempestade no mar, que os discípulos estavam ali com Jesus e todos ficaram com medo da morte. Acharam que iriam morrer afogados, o barco ia virar, mas Jesus estava ali para acalmar a tempestade. Tirem suas conclusões desse evangelho. Pratiquem a leitura da Bíblia. Amém? Paz e bem a todos vocês.